Vamos começar falando do nosso processo de enfermagem e entendendo a base do processo. A base. Qual é a base do processo? A base original é o livro de Wanda, Ora. Wanda de Aguiar, Ora. Wanda, Ora. 1979. Ela fez a teoria do processo de enfermagem. Repito, eu não gosto de usar a palavra enfermagem. Por quê? Porque nós nos perdemos no mar da categoria. Eu não sou enfermagem, eu sou enfermeiro. Nós mergulhamos na categoria. E nós precisamos nos separar da categoria, nos diferenciar da categoria. Isso é necessário, mas é uma construção coletiva. Não vou aprofundar e abordar muito desse contexto. Para mim, seria o processo dos enfermeiros, mas eu entendo ali quando ele fala do processo do cuidado do enfermagem, porque tem países que não têm auxiliares e técnicos, tem países que ele é puro só do profissional enfermeiro. Aqui, essa teoria do processo do cuidado de enfermagem, ela desenvolveu a sistematização da assistência. De enfermagem. O que significa sistematizar? O que significa sistematizar? O que significa apenas a palavra sistematizar? O verbo. O verbo. Sistema. E o que seria um sistema? E o que seria um programa? E o que seria esse tipo de processo? Quando a gente pensa em sistematizar, a primeira coisa que tem que ouvir é que um processo ele tem que ser lógico. Ele é lógico. Ele é racional. Ele é metódico. Quando vocês estão falando de processo, ele é metódico. Ou seja, ele tem métodos. E esses métodos, eles seguem uma sequência lógica. Se eu penso como a Renata falou, eu penso logo no computador. Se eu penso no computador ele tem uma sequência lógica. Eu aperto o botão, vou pegar hoje o computador que todo mundo tem, o celular. Você aperta o botão para ligar o seu celular, ele inicia numa sequência lógica de termo da informática, inicialização. Ele tem uma sequência. Se dá algum bug nesse processo, o seu celular já não liga. Ele tem uma capacidade, ele tem um processo gerencial que acontece de forma lógica. Então aqui a sistematização, o objetivo era isso. Aqui era um processo de dar padrão, padronizar a assistência. Durante séculos a enfermagem não tinha um padrão. Por que você faz dessa forma? Porque eu sempre fiz assim. Mas por que você sempre fez assim? Porque sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas qual é a lógica que justifica isso? Isso é chato, isso é chato. Não, isso não é chato, isso é
ao processo. É uma lógica. E percebe que é novo. Eu sou mais velho do que a teoria. Eu nasci em 77. Essa teoria, que foi incorporada na maior parte dos países do mundo, porque onde tem seres humanos, tem gente doente, e onde tem gente doente, tem médico, tem enfermeiro. Então, a maior parte dos países do mundo adotou a sistematização da assistência de enfermagem desenvolvida por essa brasileira. Ex-diretora da Escola de Enfermagem da USP. E em 2009, a resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem tornou obrigatório o processo de enfermagem na parte clínica. Vou repetir. Em 2009, a resolução 358 tornou obrigatório a utilização do processo de enfermagem dentro da prática do enfermeiro. Óbvio, antes da resolução e depois da teoria, vem se desenvolvendo de forma paralela os diagnósticos de enfermagem que vocês aprendem lá em NANDA. Nursing American. Diagnósticos de enfermagem do Colégio Americano de Diagnósticos de Assistência do Colégio Americano de Enfermagem, da Associação Americana de Enfermagem. Então isso significa, vem se desenvolvendo a taxonomia. Professor, ainda é muito confuso. Sim, porque é muito novo. Nós teremos algumas aulas bem específicas só para falar de diagnóstico. É novo. Ainda está no processo de evolução dos nossos diagnósticos. Óbvio, a resolução não vai destrinchar nada. A resolução ela é baseada na teoria do processo de enfermagem. E ano passado, essa resolução foi revogada. O que significa revogar? O que significa revogar? Foi atualizada, uma boa palavra. Foi substituída, foi atualizada. A partir de agora, aquela não existe mais. A partir de agora, existe a resolução 736 de 2024, que mantém a obrigatoriedade da utilização do processo de enfermagem na prática clínica do enfermeiro em qualquer ambiente. Eu sou enfermeiro de uma casa de repouso, eu sou obrigado a usar saia? Sim. Eu sou enfermeiro da ambulância, faço atendimento, faço remoções e atendimentos pré-hospitalares, sou obrigado a usar saia? Sim. Sou enfermeiro lá do PSF, de um posto de saúde, sou obrigado a usar saia? Sou enfermeiro do home care, olhando as pessoas na casa delas, sou obrigado a usar saia? Aonde houver a prática do enfermeiro, aonde tem prática da enfermagem, tem que ter enfermeiro. Aonde houver essa prática, obrigatoriamente tem que ter. Qual é o profissional? Então, essa resolução ela foi revogada. Foi substituída pela resolução 736. Então, é esta resolução que está em vigor, ok? Pela resolução, qual é o profissional que
é obrigado a elaborar e desenvolver e implementar o processo de enfermagem? Qual é o profissional? Pela resolução 736, assim como era também na resolução 358. Qual é o profissional competente e obrigado a implementar o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem? Quem? O técnico pode fazer? Não. O auxiliar pode fazer? Não. As parteiras podem fazer? Não. Somente nós, enfermeiros e enfermeiras, que aplicamos todo o processo de enfermagem. Somente os enfermeiros e enfermeiras que aplicam o processo de enfermagem. Ok? Tudo bem? Aí eu vou destrinchar aqui na lousa e eu vou mostrar qual é o ponto em que o técnico e o auxiliar de enfermagem têm contato com a sala. Oi? Pode falar. Isso também vai para o canal. Facilita muito. Eu estudo muito por bons professores no YouTube. Eu já estou estudando muito direito. Tem muitas vezes que eu quero relembrar, por exemplo, esse semestre eu estou com uma disciplina de saúde da criança. Estou lá ajudando a avaliar as crianças. Algumas coisas eu não lembro, faz muito tempo que eu me dedico. Então, graças a Deus tem bons professores. Posso apagar? Posso apagar? Então, antes de eu apagar, o que significaria sistematização? Essa sistematização tem quantas 5 etapas? 5. Tem a etapa número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Todas essas etapas, elas circundam pelo paciente. Ok? O paciente está no meio. A palavra não é mais paciente. Eu sei, mas eu sou um tiozão que gosto de usar a palavra paciente. Sei que é cliente ou usuário, mas eu gosto do termo paciente. E essas etapas, elas se autoalimentam. Dificilmente a 5 vai realimentar a 1. Dificilmente. Na maioria das vezes, a 5 já pula direto para 2. Nós vamos entender porque dificilmente a etapa 5 realimenta a etapa 1. É difícil. Pode acontecer? Sim, claro que pode acontecer. Mas é exceção, não é a regra. Mas a 5 realimentar a 2, isso é obrigatório. A 2 levar para a etapa 3 é obrigatório. A 3 levar para a etapa 4 é obrigatório. E a 4 levar para a etapa 5 também é obrigatório. Por isso que é um processo sistematizado. Quando eu termino uma etapa, eu começo a outra. E eu estou fazendo uma etapa já sabendo que virá a outra. Por isso que é um processo lógico, por isso que é um processo metódico, padronizado. Aqui é como se fosse uma fábrica mesmo. Montar, por exemplo, o seu celular. Lá nas aulas de avaliações, as aulas de avaliação, sim. É que na verdade o que nós aprendemos lá naquelas avaliações, você vai usá-la aqui na etapa 5 e aqui na etapa 2. Eu lembro que eu comecei a aula com vocês, falei assim, tudo que nós vamos aprender aqui, a aula de hoje vai ser uma cópia da aula do semestre passado. E ela também é Por quê?
Lá era a sistematização. Eu não pedia para vocês fazerem o histórico? Depois eu não pedi para vocês fazerem a evolução? É que aqui a avaliação é assim. Não, a etapa 2 é outra etapa que hoje você não vai lembrar, mas quando eu começar a colocar na aula, vocês vão lembrar na aula. Eu falei, não adianta nada eu ensinar vocês a medir, a avaliar o corpo humano, se vocês não souberem onde vocês vão ensinar isso. Sistematização da assistência deveria ser uma disciplina dada no primeiro, no máximo no segundo semestre, antes de vocês aprenderem avaliações. O sistema de ensino todo da enfermagem precisa ser revisto. Pasmem, hoje nós temos enfermagem online. Aqui na faculdade tem gente que tem curso online, curso semipresencial. Como? Você vai ser um enfermeiro estudando online? Impossível, inadmissível, mas enfim. Eu só sou comando. Posso apagar? Posso apagar? Ótimo. Então, primeira coisa, resolução 736 do COFEM. As duas provas vão cair questões da resolução, de toda a resolução. Toda. Obrigados a aprender ela a vida inteira. Então, vou cobrar bastante de vocês a resolução, tá? Qual é a etapa número 1? Qual é a etapa 1? Na sistematização da assistência de enfermagem. Qual é a etapa 1? Abre aí, dá um Google. Dá um Google. Dá um Google. Dá um Google aí. Artigo 4º. O processo de enfermagem é subdividido em 5 etapas, dentre elas, 2 pontos, aí começa. Ok, etapa número 1. Tá certo? Nós chamamos essa etapa, na prática, nós chamamos essa etapa de história, na prática. Vocês vão ver os auxiliares técnicos e estudantes falando que isso aqui é a anamnese. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas a resolução chama a etapa número 1 de coleta de dados. Eu escrevo na minha prova, etapa 1, histórico. Tá certo ou tá errado? Não tá errado, mas também não tá certo? Eu também não entendi nada. Aí eu vou fazer um concurso, ou eu vou fazer uma prova de um processo seletivo. Então logo na prova está errado, porque eu pego provas de concurso. Vocês já estão acostumados, eu pego questões de concurso para dar para vocês. E é assim que eles perguntam. Qual é a primeira fase do processo de enfermagem, segundo a resolução 736 de 2024? Eu estou colocando o nome histórico porque na prática ninguém vai falar coleta de dados. Eu tenho que saber o nome prático, porque senão eu vou chegar lá na prática, alguém vai falar coleta de dados, você vai falar, what? Uma coisa é a vida real, outra coisa é a vida jurídica. Aqui nós vamos trazer os dois. Okay? Na prática, o termo é histórico. Na prática, ninguém usa o termo coleta de dados na prática, no hospital, nas unidades básicas de saúde. Mas a resolução
A primeira etapa é a coleta de dados. Eu não preciso ficar escrevendo de enfermagem, por quê? Porque a resolução aborda o processo de. Então, tudo aqui é voltado para a enfermagem. Tudo. Eu pego dados, muitas vezes, do médico, do físico, da Nutri, da psicóloga, e jogo na minha coleta de dados. E como eu coleto dados? Que foi a CT do semestre passado. A primeira parte é através da entrevista. Agora vocês começam a entender mais ainda do porquê que no semestre passado nós ficamos 3 aulas, aqui a sala é pequena, entrevistando. E porque toda vez que eu ia avaliar o paciente, eu fazia entrevista. Por quê? Porque eu preciso coletar dados. Eu preciso coletar os dados. Essa é a primeira etapa do processo. Primeiro, além da entrevista que nós percebemos no semestre passado, que é a parte mais importante, a parte mais importante é a entrevista, porque é ela que vai direcionar as ações clínicas. Se eu não fizer uma boa entrevista, eu não sei o que eu vou clinicar. Nós vimos no semestre passado, eu preciso auscultar todos os pacientes? Não. Auscultei o coração, eu preciso auscultar de novo aquele coração? Se não tiver nenhum problema aqui, provavelmente não. Preciso auscultar todos os dias. Coisas que no primeiro momento dá essa impressão de eu tenho que auscultar todo dia, como se vê no seriado. Você não precisa. Porque meu filho, esse paciente é uma pessoa adulta, não tem sono. Vai sair um soco de ontem para outro. Pode acontecer? Um adulto professor? Claro que pode, mas é raro. Não é uma situação de, nossa, o filho licenciou para agora a coração está socando toda a velhinha que vê. Não, não é assim. Além da entrevista, como eu coleto dados? Por meio dos. Só um exemplo. Além da entrevista, como coletamos dados? Observando também um outro exemplo prático. Através dos também é sinais digitais. Eu faço sinais digitais. Mas tem uma palavrinha comigo. Exames. Exames. Olha essa aqui, ó. Exames. Não só. Eu tenho, como a Vitória disse, o exame físico. O que eu preciso fazer para avaliar, para fazer o exame físico no indivíduo? Não. Viaja comigo, o que eu preciso fazer? Porque senão não começa o que está acontecendo agora. É a mesma aula do semestre passado. O que eu preciso fazer? O exame físico, eu vou avaliar o que da pessoa? Não. O físico dela. E qual é o físico da pessoa? É o corpo dela. Eu vou avaliar o corpo dela para saber se o corpo é magro, se o corpo é gordo, se o corpo é forte, se o corpo é alto, se o corpo é baixo, se o quadril é largo, se o quadril é fino, se a circunferência é alta, se a circunferência é baixa, se ele é obeso, se ele não é obeso. Professor, eu posso chamar o indivíduo de obeso? Claro que você pode. Ué, eu não vou ser processado de obesofobia? Não. Existe gordofobia. Obesidade é o diagnóstico médico. Como é que eu defino obesidade? Índice de massa corporal, índice acima de um determinado número. Qual é o número? 30. Acima de 30, obeso.
Obeso 1, obeso 2, obeso 3, obeso pra caramba que obeso 4. Não estou ofendendo ninguém, é um diagnóstico. Então o exame físico, o próprio nome diz, eu vou avaliar o físico, eu vou avaliar o corpo. Então como é que a gente avalia o corpo? Não é observando. É isso que eu acabei de dizer. Não é altura, tá? É estatura. A altura é do chão para alguma coisa. Tudo bem? Mas é comum. Tudo bem, é isso mesmo. Relembrando mesmo. Porque, para a sorte de vocês, veio na sequência. Para a sorte de vocês, veio na sequência. Então, muito do que vocês viram no semestre passado, hoje vai fazer muito sentido. Você fala, agora eu entendo por que eu falo aqui e aonde eu vou inserir aquilo. Estatura, o que mais? Peso. Aí a estatura, o peso dividido pela estatura ao quadrado me dá o IMC. Vai me dizer se esse indivíduo é obeso ou agora fugiu o termo que eu não me lembro dele. Mas quando é magro demais, esqueci o termo que está lá na tabela, tá? Mas você tem um padrão esperado. Abaixo daquele padrão, isso também começa a ter risco. Temos as anoréxicas, temos as bulímicas. Não quero que a pessoa seja magra demais. Não, você não é anoréxica. Eu engordei, viu? Eu estou vendo lá, coxuta. Agora eu não sou mais. Minhas calças não são mais 12, agora eu número 14. Nossa, eu vi, agora você não passou na porta. Deveria ter passado geladinha assim, né? Você viu que com um bom namoro não faz, né? E ainda namora com uma nutricionista. Na verdade, eu vou falar. Mas é aquela, né? Namorinho, filminho, salgadinho, aí vai, né? Deixou de maré, só tá namorando. Normal, é gostoso, bom, faz bem com a pele, faz bem de cabelo. O cabelo tá caindo. Enfim. Cheirando, né? Ele falou, você concordou. Mas foi assim. Ele é um homem maravilhoso, você viu, né? Então, peso, estatura, circunferências, diâmetros. Aí, por exemplo, aqui também as dobras cutâneas, as pregas cutâneas. Vamos colocar aqui análises de massa. Que aí nós temos análise da massa muscular, da massa gorda, da massa magra, da massa óssea, tá? Análise de massa. Professor, Oi? pode lembrar o que seria pregas cutâneas? Quando o indivíduo vai fazer um cálculo do seu índice de massa corporal, então ele quer saber, vamos supor, beleza, você está pesando quanto hoje? 54? Foi 4. 50? Então você está com 50 quilos. Né? Nessas análises, você faz, são medidas indiretas para saber, beleza, desses seus 50 quilos, qual é o percentual de gordura? Qual é o percentual da massa óssea? Qual é o percentual da massa muscular? Aí é muito específico, nós enfermeiros nós não abordamos este tipo de avaliação. Mas o exame físico ele é possível desta forma.
Na época que eu cuidava de atleta, a gente acompanhava muito. Não era eu que acompanhava a questão nutricional, a gente acompanhava muito a questão do uso medicamentoso, que é medicamentos que retêm, medicamentos que ajudam a produzir o. Eu não fazia, eu até aprendi a fazer, né, trabalhando com essas pessoas. Nós fazemos muitas circunferências, nem diante a gente faz muito. Que é errado, principalmente quando eu trabalho com unidade de envelhecimento, diante dos ossos, principalmente nos idosos acamados, são extremamente importantes. E aí a gente vem com os paquímetros nas extremidades. Quero saber se esse osso está diminuindo. E quando você ganhou os seus 4 quilos, você não ganhou apenas 4 quilos de gordura, ou de osso, ou de músculo. Veio gordura, veio músculo, veio osso, veio líquido. Quando você está lá na sua academia querendo ficar forte, você não está fazendo musculação, tendo um correto exercício resistido contra a resistência, que é a resposta do exercício resistido, leva ao aumento de todas as massas corporais. Se aumenta músculo, se aumenta osso, se aumenta tendão, se aumenta ligamento. Então esses diâmetros, dificilmente você como enfermeira vai usar. Mas nós pegamos, por exemplo, tem enfermeiras esteticistas, tem enfermeiras dermatologistas, aí eu trabalho com isso. Tem neonatologia, faz análise de prego. Eu saber se esse bebê 10 gramas para um bebê que pesa aquilo, é coisa pra caramba. Aí eu já não comemoro ele ganhar 1 quilo, eu comemoro ele ganhar 100 gramas. Então, tudo isso são avaliações. Lá na aula de pediatria, na turma de pediatria, eu faço muito com eles o quê? Estatura, peso e circunferências. Circunferência do quadril, craniana, torácica, abdominal, pélvica. A própria gestante, a gente faz as circunferências abdominais para ver o crescimento abdominal, o desenvolvimento gestacional. Então, tudo isso não é exame clínico. Eu estou avaliando o corpo físico. Então, é exame físico. Eu preciso entender a diferença entre. Só na inspeção. Então, aqui não é inspeção. Aqui não é inspeção. Aqui não é inspeção. Aqui é medida. São todas medidas. Eu meço a estatura, eu meço o peso, eu meço a circunferência. Aqui é mensuração. Eu estou medindo. São medidas. Tudo aqui vai me dar medida. Mesmo a análise de prego vai me dar aqui, ó, centímetros e milímetros. Dentro daquele do aparelho, que fugiu o nome agora. Adipômetro. Tudo bem? Ótimo. Qual é o outro exame que você falou que a gente faz, Vitória? Clínico. Exame clínico. Não, você está indo muito bem, Vitória. Parabéns. Mostra que a metodologia de ensino aplicada para vocês está resultado, que é o que eu sempre falo, não copia, vem comigo, presta atenção. Porque a gente viaja junto. Esse é o objetivo. Quando eu estou anotando durante a fala do professor, eu não consigo ligar. Eu sei que mulher é diferente. Mulher é diferente. A sensibilidade feminina, ela é uma sensibilidade ampla. A sensibilidade masculina é uma sensibilidade focada. Escuta a fenomenologia e vocês aprendem um pouco mais sobre isso. Mas quando eu estou escrevendo enquanto o professor está falando, eu não estou mais prestando atenção 100% na fala. Eu estou prestando atenção 100% na escrita. E não é assim que se estuda prestando atenção. Se só a fala fosse o suficiente, escreve o texto e põe para essas vozezinhas famosas no YouTube, no TikTok, não tem lá uma voz que é padrão?
que um monte de canais usam, tanto da voz do Google. Por que não é uma voz robótica? Porque o professor precisa sentir o aluno. Nós vimos na técnica da entrevista, apenas 15% é pelas palavras. Como se fala, a ênfase que se dá. Quando eu percebo que vocês estão viajando, eu puxo vocês de outra forma. A aula era dinâmica. A aula para uma tela, para uma câmera, quando não tem alunos, é diferente do que dar uma aula com um aluno. É outra aula. Porque aqui tem vida. É outra vida. Então vem comigo. Parabéns. Parabéns. É isso mesmo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa é a regra. É assim que a gente tem que levar a nossa vida. Putz, hoje eu não estou bem. Ok, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. É assim sucessivamente. Tá? Exame clínico. Agora sim, Renato. Já que você falou tanto aí, em inspeção. O que é inspeção? É só olhar. É só olhar, eu não encosto, eu estou observando. Eu observo reações, né? Isso a gente viu desde o primeiro dia da disciplina do semestre passado. Quando eu entro no quarto, bato na porta e falo, peço licença e digo bom dia, boa tarde ou boa noite, eu já estou avaliando o paciente. Porque se o paciente olha para mim, opa, eu já vi que ele já tem uma resposta, o plasma dele já não vai estar tão relaxado. Ele já tem uma resposta. Aí eu chamo a pessoa não olha. Então, será que o problema é neurológico ou psicológico? Aí eu vou conversar com a pessoa. Enquanto eu estou conversando com a pessoa, eu estou inspecionando as reações dela e também o corpo dela. Enfermeiro é diferente porque a gente olha no olho. Enfermeiro é diferente porque a gente olha no olho. Sem conotação sexual. Olha o corpo de uma mulher paciente com conotação sexual cirurgia. Por mais belo que possa ser aquele corpo. Olha, na rua, ok, lá na rua, eu sou um homem. Aqui dentro eu sou um enfermeiro, aqui não tem conotação sexual. Então eu olho, eu estou acostumado, vocês vão se acostumar. Isso é inspeção, a gente olha tudo. Eu olho o cocô. Vários pacientes que estavam com problema nas fezes, eu falava para o técnico, quando ele evacuar, me chama, não dê descarga, eu quero ver. Sei lá, até para ver se não tem sangue naquelas fezes, teste comum, joga lá um pouquinho de água oxigenada. Faz parte. Ah, eu quero, tá com infecção de urina, tá com grumos na urina. Ok, na hora que ele fizer xixi, não dê descarga, eu quero ver. Ah, eu acho que esse paciente está com tuberculose, ele está escarrando, ok? O próximo escarro, não joga fora, eu quero ver. Tudo isso é inspeção. Eu só olhando. E é um olhar clínico, por isso que eu comecei a aula com um triângulo clínico. Eu não sou um administrador. O cheiro, só o cheiro, eu abro a ferida, já sobe, pelo cheiro eu sei o bicho que está lá. Está com fungo aqui. Só pelo cheiro. Às vezes você nem vê, você tem, nossa, já sei o que bicho tem. Não adianta fazer tratamento todo. Tudo isso é inspeção, tudo isso é clínico. Depois da inspeção, o que vocês aprenderam? Aqui é avaliação. Depois da inspeção. Depois da inspeção? Não. Ausculta. Por que eu não posso palpar? Vocês fizeram o teste. Já não é mais uma ausculta virgem. Já é um órgão que foi mexido. E vocês aprenderam comigo. Como é que é a mão palpatória? É carinho? Não, filho, carinho eu faço com a minha mulher em casa. Carinho você faz no seu nutricionista lá que te fez engordar 4 quilos.
Ali não, filho. Aí, professor, que mão pesada, né? Estou te acariciando. Não é pesada, né? Ausculta. E aí, quais órgãos que nós auscultamos? Órgãos? Sim, mas aí qual é a característica desse órgão? Ele é um órgão. Nós temos órgãos que são assim e nós temos órgãos que são assim. É o maciço que eu ausculto? Não, é o órgão ou. Porque ali ou tem ar ou tem líquido ou é ar. Então, eu ausculto dos órgãos poucos. Eu ausculto o fígado. Eu ausculto o crânio. Eu ausculto os órgãos outros. Depois da ausculta. Aí, ó, semana que vem vai ter bastante. Percussão. Também dos órgãos outros. Isso, é isso mesmo. Se você entrar no YouTube, tem diversas técnicas. Eu uso técnicas de bater na unha. Para mim, para o meu ouvido, é mais eficiente. Já vi gente fazendo percussão diferente. E depois da percussão, por último, aí sim, palpação. Primeiro você olha, depois você escuta ela falar, para depois você O que mais que entra no exame clínico? Vocês já falaram. É a primeira coisa que vocês falaram. Sinais vitais. Sinais vitais. PPRPA, né? PRPA SAT. E aí nós fomos, nessa disciplina do semestre passado, nós viemos sistema por sistema. Vai falar de respiração, beleza. O que é a respiração, o que eu avalio na respiração, desde o nariz, traqueia, eu avalio a frequência respiratória, é aqui o R, né? Seria a frequência respiratória, frequência cardíaca, frequência respiratória. Aí usa JAK, né? JAK que eu avalio a frequência respiratória, também avalia a saturação. E tudo nessa sequência. Aqui a gente também pode utilizar glicemia. Oi? Porque os profissionais de enfermagem, os técnicos, eles decoram assim, TPRPA. TPRPA. Temperatura, pulso de frequência cardíaca, R de frequência respiratória, pressão arterial e graças à Covid, o que antes era usado só na UTI, hoje é usado de forma geral. E isso é ótimo. Porque a saturação é um sinal importantíssimo. A glicemia não é em todos os pacientes que a gente verifica, mas ele também pode ser, né, um exemplo de sinal. Tá? Tudo bem? Então aqui é exame clínico. E aí, lembra lá na inspeção, a gente viu cabelo, viu coloração de mucosa, coloração de palma da mão, perfusão periférica, turgor cutâneo, tudo aquilo que a gente vai navegando no semestre passado. Qual outro exame que a gente vê? O exame de sangue é um tipo de exame laboratorial.
nós temos sangue, urina, etc. Fezes, etc. Eu quero fazer uma análise laboratorial, seja para detectar a presença de micro-organismos, seja para avaliar, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de dengue, quando a gente faz uma análise do nível de plaqueta. Estou acompanhando a evolução dessa pessoa. Ok? Outro tipo de exame? De imagem, muito bom. Exame de imagem. Aí nós temos raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, Doppler, que é um tipo de sonografia. São todos exames de imagem. Nós temos outros exames, mas são muito específicos, né? Nós temos os exames citopatológicos para verificar a presença de câncer, por exemplo, o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, eu posso tanto verificar a presença de infecção quanto a presença de um processo cancerígeno. Um outro tipo de exame, né? Porque aí o eletroeletricidade, grama medida. E aí o que está no meio é o que você está medindo. Então eu estou medindo a eletricidade do coração, cardio. Estou medindo a eletricidade do músculo, mio. Estou medindo a eletricidade do cérebro, encéfalo. Eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletrocardiograma. O que está no meio é o que está dizendo. Não está medindo nem com outros exames. Faço, por exemplo, punção. Né? Já não foi alvo de punções no semestre passado? É um tipo de exame. Sou eu que faço esses exames? Não. Mas aonde eu quero chegar? Pasme, eu trabalhei com muitos colegas em UTI que coletavam os exames ou mandavam o paciente para o exame e não tinha curiosidade de ver o resultado do exame. Eu até aceito você não saber ler o exame, porque você tem que fazer cursos específicos e grudar do lado de um médico bom, um bom leitor, para você ir aprendendo na prática. Mas você não vê nem o resultado. Eu preparo minha paciente para fazer uma biópsia, né, de nódulos tireoidianos. Aí vem, leva o paciente para fazer a biópsia dos nódulos tireoidianos. Recebo a paciente de volta na minha enfermaria. Continuo exercendo os cuidados de enfermagem. No dia saem os resultados dos nódulos tireoidianos. E eu nem vejo. Absurdo. É um dado. Por isso que a primeira fase se chama coleta de dados. O cara sumiu. Eu preciso saber. Eu faço o Papa Nicolau, mando lá um esfregaço para o laboratório. Volto no resultado, a primeira coisa que eu quero saber é qual é o que deu aí, o que deu aí. Como é que está? Qual o dessa mulher? É psicobioso? Até porque se não der nada, beleza, até o ano que vem. Se der alguma coisa, senta aqui, querido. Então é assim que nós coletamos dados. Óbvio, na prática, vocês vão fazer muito o quê? Muita entrevista e muito exame clínico. Pouquíssimos enfermeiros fazem, pasmem, até exame físico. Às vezes você interna um paciente numa UTI e não pesa. Uma UTI nível, né, alto nível de excelência, a própria cama tem balança. Porque aí eu vejo ali todo dia que o paciente está ganhando peso ou está perdendo peso. Todo dia? Todo dia.
Eu vejo pelas circunferências. Esse peso que ele está ganhando é acúmulo de líquido ou é ganho de massa muscular, ganho de massa corporal? São coisas diferentes. Beleza, coletei todos esses dados. Para que me serve a coleta desses dados? Eu vou usar esses dados para que tipo de informação? O que eu vou fazer com esses dados? Abre aí sua resolução 736. Artigo 4. Abre aí sua resolução no seu celular. Resolução do banco. Resolução Sarcofane. Abre ela aí. Falei para vocês que nós vamos acompanhar essa resolução essa tempo inteiro. Artigo 4. Segunda fase, número 2. O que a gente faz com todos esses dados que eu coletei na fase 1? de 2024 do COFEN. Se você der um Google, resolução sai, COFEN já sai. Número 2 é o quê? Lá no artigo 4. Quê? Diagnóstico. Eu preciso fechar o diagnóstico. O que está escrito aí como que é o diagnóstico? Percebe? De novo, repete mais alto, por gentileza. Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Eu vou agrupar e interpretar esses dados. É para isso que eu levantei esses dados. Os médicos seguem a mesma sequência. Segredo: a sistematização da assistência de enfermagem é uma cópia do modelo do raciocínio médico. É assim que os médicos trabalham. Só que o objetivo deles é procurar doença. Nós aqui procuramos outras coisas. O diagnóstico é o conjunto de problemas. E aí nós temos 4 tipos de diagnósticos. Em ambiente hospitalar, nós usamos muito 2 diagnósticos. Nós temos o diagnóstico real e nós temos o diagnóstico de risco. Então, ou eu tenho um problema real, ou eu tenho um risco de um problema. Ou eu tenho um problema real, ou eu tenho um risco de um problema. Vamos pegar um exemplo. O paciente chegou, teve um acidente vascular cerebral, acabou de deitar lá no meu leito. Qual que é o problema real dessa pessoa? Ele provavelmente não vai mexer um lado do corpo. É um problema real. Déficit funcional. Está ali, o problema já está instalado. Outro problema, não vai conseguir falar. Dislalia, ou não vai conseguir engolir, disfagia. Já vai ter um déficit no autocuidado. Se ele não mexe o lado do corpo, como é que ele vai tomar banho se ele não vive em pé? Como é que ele vai tirar a roupa se a mão não mexe? Como é que ele vai mexer a roupa se a mão não mexe? É tudo problema real. E aí essa pessoa vai ficar acamada. Ela tem risco de? Risco de? Oi? Não entendi. Não, ela já não se mexe, ela está lá. O lado direito dela até mexe. Mas o lado esquerdo não, ela tem risco de? Lesão. Lesão por pressão. Tem risco de obstipação intestinal. Tem risco vascular, dependendo da forma como ela vai ficar deitada. Tem um risco enorme de desenvolver problemas de trombose. Então, percebe? São riscos que eu trabalho em cima do problema real. Ali eu já tenho problema, essa pessoa não consegue engolir, o que eu tenho que fazer? E eu tenho que pensar, se eu não fizer nada, daqui a uma semana vai estourar uma ferida na região
promoção. E o outro é o diagnóstico de síndrome. O que é uma síndrome? A gente vai voltar destrinchando tudo isso. São vários diagnósticos apontados. Tá? Nesse primeiro momento, eu declaro mais os dois primeiros, que é o que a gente mais usa na prática. Então, eu coleto os dados para conseguir fechar um diagnóstico. Beleza, eu já sei que essa pessoa que teve um AVC, acidente vascular cerebral, é diagnóstico médico ou de enfermagem? Médico. Percebem como o meu trabalho é casado com o trabalho do médico? Mas é um trabalho diferente, separado, eu não dependo só dele. Vou pegar um exemplo, está lá, está aí no canal, está lá no canal do Sr. Ramos. Inclusive minha filha presenciou, né, o fato que a gente, todo mundo ficou olhando e falou assim, não precisava fazer o quê? Estou lá fazendo a reabilitação do paciente e falou assim, clinicamente, tudo leva a crer que você teve um AVC. Mas eu passei por 2 médicos, em 2 hospitais diferentes, em intervalo de tempo diferente. Em intervalo de tempo diferente, e nenhum dos médicos fechou o diagnóstico, porque os exames de imagem, aqui, pensa da seguinte forma: todo exame é uma foto. Todo exame é uma foto. Todo exame é uma foto. Às vezes você tira uma foto e essa foto ainda não consegue detectar o problema. Porque foi tirada uma foto muito próxima do problema. Tipo, acabou de estourar meu cano. A parede ainda não vai ficar. Aí o médico veio visitar, nem estava visitando como médico, estava visitando como amigo da família. Ele me viu trabalhando e falou assim, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, porque claro, nitidamente o problema ele é central, ele não é periférico. Como é que você sabe? Porque pela análise clínica é perceptível que o problema é central. Mas você fez o exame de tomografia? Eu não sou médico. Mas ele já fez 2 e ainda não teve nenhum resultado conclusivo. Então como é que você pode afirmar que o problema é central? Meu doutor, vocês estão há quantos anos? Há 1 ano, tá? Você já é neurologista? Não, ainda nem fiz residência. Há mais do que isso. Não falei assim, estava presente justamente em respeito à pessoa. De falta de experiência. De falta de experiência. Porque na cabeça do recém-formado você como enfermeiro e você como terapeuta não pode falar, fazer nada enquanto não disser qual é o problema. Não! Eu já cuidei de um monte de pacientes que teve alta clínica, que teve alta celestial, e alguns pacientes se deram alta sem ter um diagnóstico médico. Eu olho para o meu paciente, cara, o lado esquerdo todo dele não mexe. Tem que dar comida, ele não engole. Eu falo, bom dia, como é que você está? Você fala, malandro, você tem vários problemas aí. Tenta levantar da cadeira, não é? Vira para um lado, não consegue, vira para o outro, não consegue. Eu tenho um monte de riscos. Eu não preciso do médico para fazer meu trabalho de enfermeiro. Nosso trabalho se complementa. Eu não preciso dele. Ele precisa de mim para completar o trabalho dele. Eu não preciso dele para completar o meu trabalho. Quando eu preciso de um médico, eu chamo, doutor, está com um problema aqui. Ele vem, diagnostica, deixa a medicação, coloca tudo e as coisas vai embora. E eu tenho um monte de trabalhos que vão além disso que foi prescrito. Nosso trabalho é diferente, é independente. E aqui são todos diagnósticos, óbvio, de enfermagem. Beleza. Vi lá que a pessoa não come, não fala, não se movimenta, está acamada. Qual que é a fase número 3? Está escrito aí na sua resolução? Planejamento.
significa planejamento? O que significa planejar? O que significa? Hã? Organizar o que eu posso fazer de melhor para essa pessoa. Então, basicamente, planejar é pensar. Eu vou pensar no que eu vou fazer frente aos diagnósticos que eu verifiquei que essa pessoa tem. E não tem nada a ver com o diagnóstico médico. Percebe? Neste caso, deste paciente que está aí, o senhor Ramos, que está lá no canal, a reabilitação dele, o diagnóstico de AVC veio 3 semanas depois. E quando veio, ele já estava andando. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado com ele 3 semanas. Já tinha conseguido tirar ele da cama. A evolução dele foi muito rápida. Vitor, eu tive um AVC. Eu falei assim, eu não tinha dúvidas. Só que eu não sou médico. Não sou eu que vou dizer para você que você tem um AVC. Eu sei qual é o meu lugar de enfermeiro. Tudo levava a crer que era um AVC. Na enfermagem desde 96, esse não é o primeiro nem o último. Estou lá com minha mãe até hoje, em reabilitação. A minha sogra se reabilitou. Não foram as primeiras e não serão as últimas. Pessoas que cuidam do AVC. Mas eu não sou leviano, eu jamais vou dizer, você tem isso. Isso é problema do médico. O que eu tenho? Seu Ramos, é um problema seu e do seu médico. Eu suponho que você tem um AVC. Tudo leva a crer que é isso. Mas não sou eu que vou dizer que é um AVC. Isso é problema do médico. Diagnóstico médico é problema do médico. Eu faço os meus diagnósticos de enfermagem. Eu faço e eu penso no que eu vou fazer para os problemas que você tem e no que eu vou fazer para que você não tenha os problemas que você tem o risco de ter. Não vou explicar aqui, porque essa aula é bem curtinha, diagnóstico de promoção. Promoção da saúde tem, mas é um termo bem complexo. Gera muita confusão nos profissionais. Meu mestrado foi em promoção da saúde. Depois que eu penso, aqui, né, a galera lá da administração, a galera do marketing, diz lá o brainstorm. Né? Chuva de ideias. Aí, nessa chuva de ideias, você seleciona aquelas que você acha que é viável ou aquelas que você tem condições de aplicar. Porque às vezes você tem uma excelente ideia, nós não gerenciamos recursos. Aí eu olho para os meus recursos e falo assim, seria tão bom fazer isso, mas eu não tenho recurso. Por exemplo, eu trabalhei numa casa de repouso, que eu fiz lá um programa de mudança de decúbito. Aí eu apresentei para o dono da casa de repouso. Ele olhou e falou assim, mudança de decúbito de 2 em 2 horas? Eu não tenho profissional para isso. Traduzindo, eu não tenho recursos humanos para isso. Olha lá também. Olha, Adolfo, então vamos fazer de 3 em 3, pelo menos. Não é o ideal, mas pelo menos alguma coisa já está sendo feita. O que não pode é deixar solto. Eu chegar num quarto com 4 camadas, uma está olhando para o teto, uma está olhando para a esquerda, a outra está olhando para a direita e a outra está de barriga para baixo. Nós temos 4 posições totalmente diferentes no mesmo lugar. Tem que ser padronizado. Não dá para fazer de 2 em 2, mas de 3 em 3. Então você às vezes aplica o que dá para ser aplicado. Muitas vezes não é o ideal. Já trabalhei em unidade de saúde pública. Hoje, graças a Deus, as coisas estão muito melhores. Ainda pode melhorar muito, porque no Brasil não falta dinheiro. O que falta para o Brasil é a
aplicar a lei para aquele que precisa ter a sanção legal. Mas eu já trabalhei em uma ortopedia que eu tive que rasgar o lençol para fazer enfaixamento, porque não tinha faixa. Ah, não tem faixa, não tem problema, me dá uma tesoura. Ô, Vitor, você está fazendo? Estou rasgando o lençol. Ah, por quê? Porque agora temos um monte de faixas. Olha, eu consegui fazer 6 com esse lençol. Precisa de mais? Eu meti a tesoura mesmo. Ciência, que dava para ser feito. Não fazer o enfaixamento para aquela pessoa que necessitava do enfaixamento. Ah, vamos usar a mesma faixa. Nossa, daí está surgindo sangue, certo? Então, depois que eu pensei, o que eu vou fazer? Implementar. Na prática, ninguém chama de implementação. Na prática, ninguém chama de implementar. Repito, na prática, ninguém vai chamar de implementar. Na prática, nós vamos chamar de prescrição de cuidado. Na prática, é a sua prescrição. É que no semestre passado, nós não fizemos prescrição. Eu só falei para vocês, façam apenas relatórios. Eu só quero saber o que a pessoa tem. Mostra quem é essa pessoa. Faça relatórios da sua coleta de dados. Nós vamos aumentar o que fizemos no semestre passado. Porque você não para só na sua apresentação do seu paciente, você não para ali. Naquele momento, vocês pararam ali. Por quê? Porque vocês estavam naquele momento. Agora a gente evoluiu. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que ontem. Ok? Então o que é a implementação? É prescrever o que você pensou. É colocar em prática. A prescrição, se o médico prescreve para o seu paciente dipirona e, sei lá, cefalexina, você vai falar assim, eu não acho que ele precisa de cefalexina e não vou dar? Você faz isso? Então, logo, a prescrição médica é uma ordem. O mesmo tem que ser para a prescrição de enfermagem. A prescrição de enfermagem é uma ordem. Ai, professor, nossa, secão é top. Tem que falar ordem assim, desse jeito. Ok, pode usar a palavra que você quiser. No final das contas, faça isso. Mude de público, eleve o leito, dieta gostosa, assistida, banho no leito, medidas protetivas de lesão e proteção, uso de fralda, troca de fralda no conjunto com as mudanças de público. Percebe? Só cuidados de enfermagem. Aí eu chego lá, eu coloco na gestão dos meus recursos humanos, eu gosto de deixar o mesmo técnico, no mínimo 10 plantões seguidos com o mesmo paciente. Por quê? Porque ele é o responsável. Se eu deixo hoje você, amanhã você, depois você, aí no quadro de o paciente ter uma lesão, a culpa é de quem? Mas se eu deixo por 10 dias só você, já no quinto dia, quando eu dou uma olhada, já vejo lesão grau vermelhinho, você fala assim, Renata, vem aqui. Você não está mandando o paciente no tempo. Como é que você sabe? Por que lesão? Aí é do plantão noturno. Por que você não me chamou na hora que você teve o eu já converso com a enfermeira supervisora. Então eu sempre faço isso. Deixo sequencialmente a mesma pessoa. Porque a prescrição de enfermagem ela tem que ser vista como uma ordem. Aqui é minha filha que não me deixa mentir.
Você vai fazer os exercícios. Aí, Vitor, nossa, não dá para aliviar hoje. Então, assim, além dos exercícios, ele tem esses 10 comprimidos. Vamos fazer o seguinte: hoje ela não faz os exercícios e não toma os comprimidos. Não pode ficar sem tomar os comprimidos. Então, por quê? Então, porque o médico prescreveu. Agora, só porque eu estou prescrevendo como enfermeiro os exercícios, você ouça me questionar. Tá maluco? Você pirou? Só porque aqui é droga e aqui é ação? A droga pode e a ação não? Você pirou? Tem a ver uma coisa com a outra. Aqui, o médico viu um problema e esses remédios é para resolver ou apenas remediar esses problemas. Não vai nem curar, vai dar esse remédio para a vida. Olha que belo trabalho. Poxa, nem cura. Meus exercícios não, para fazer você que tá bom. Mas chegando um determinado momento, você vai olhar para minha cara e falar assim: não preciso mais de você. Tchau. É isso que eu quero. Então eu não posso aceitar. É para mudar de decúbito. Ah, não, eu acho que não precisa. Ninguém perdeu nada para você achar alguma coisa. Alguém perdeu alguma coisa aqui? Não, então o que você está achando? Ninguém perdeu para você achar. É isso que tem que ser feito. Mas a sua prescrição tem que ser lógica e individualizada. Na prática, ainda tem muitas falhas na prescrição de enfermagem. E a última etapa, a avaliação. E o que você está avaliando? Isso. Você está avaliando se o diagnóstico foi correto e você pensou nas ações corretas e o que você implementou. Existem 3 possibilidades. Quando eu detecto um problema, seja real ou de risco, quando eu faço o diagnóstico. Quais são as 3 possibilidades? Ou o paciente melhor, evoluir, sempre ele evolui. Ou ele evolui positivamente, ou ele evolui negativamente, ou ele evolui nem para mais nem para menos. Também está aí, ó, me acompanha várias vezes. Pô, se hoje eu não consigo subir a escada direito, não tem problema. Ah, como assim? Se você conseguir subir a escada do mesmo jeito que ontem, já é uma vitória. Porque em saúde, muitas vezes não perder é ganhar. Em saúde, ficar empatado, muitas vezes é uma vitória. O meu paciente não piorou. Então já é uma vitória. É uma grande vitória. E percebe? Tudo é evolução. Eu tenho uma evolução positiva, no sentido de, putz, melhorou, né? Olha, está aí se movimentando, está conseguindo evoluir, né? Não está tendo lesão de progressão, né? Não está tendo constipação, está conseguindo fazer cocô, na pior das hipóteses, dia sim, dia não. Está ótimo, show de bola, sensacional. Putz, tem uma semana que essa pessoa não faz cocô, olha as manchas vermelhas aí na região trocantérica, na região dos calcânios, na região do saco. Putz, é evolução. Então você não evolui o paciente, percebe? Você evolui você. Porque quanto mais você sabe, melhor é a assistência que você presta para aquela pessoa. Por isso que eu repito mais uma vez: hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Eu estou em constante evolução. Professor Vitor de 2025, enfermeiro Vitor de 2025, é melhor do que o professor Vitor de 2024. É melhor do que o enfermeiro de 2024. Eu aprendi muito mais coisas. Aprendi um monte de coisas. Então a evolução, aqui a avaliação na prática é chamado de evolução. Mas eu preciso saber o termo que é a resolução que traz. Porque numa prova eles vão te perguntar o quê? O termo da prática ou o termo da resolução? O termo da resolução. Mas na prática eles vão te perguntar o termo da resolução ou o termo da prática? O termo da prática.
Por isso que eu falei que você tem um. Quem é um? Coleta de dados. 2. Diagnóstico. 3. Planejamento. 4. Implementação. Prescrição de enfermagem. E 5. Evolução. Dificilmente os 5, a avaliação vai mudar a sua coleta de dados. Por isso que o nome não é mais histórico. Mas na prática vai ser histórico, por quê? Porque nós temos um relatório chamado histórico. O próprio impresso traz o nome histórico. E a sua avaliação, a sua evolução, nada mais é do que uma nova coleta de dados. De novo, você coleta dados. Só que agora eu estou coletando dados após o meu paciente sofrer uma intervenção. Eu já mexi com essa pessoa. Por isso que ele vai vir daqui para cá. E aí fica nesse ciclo. Até ele ter alta. E como é que eu coleto dados? Através de... Como é que eu coleto dados? Através de... Antes. Entrevista. E... Exames. Tudo de novo. Óbvio, algumas perguntas que eu fiz aqui, eu não faço. Tipo, eu perguntei: tem alergia? Não. Eu preciso perguntar de novo: tem alergia? Não. Auscultei o coração, não tem sopro. Preciso auscultar de novo? Não. Mas eu vi, por exemplo, coloração de mucosa. Ele pode ficar descorado com o passar ou a evolução negativa de uma doença? Sim. Ele pode ficar subnutrido. Ele pode ter alteração do torpor por desidratação? Sim. Claro que sim. Pode ter o cabelo começar a se quebrar por subnutrição? Sim. Então algumas coisas eu faço, outras coisas não. Por isso que dificilmente eu vou mudar aqui. Doença de base. A pessoa era hipertensa, ele deixou de ser hipertenso quando internou? É um tabagista, fuma 20 cigarros por dia. E essa pessoa está 10 dias na minha enfermaria. Malandro, tem que chamar um psicólogo e um psiquiatra. Por quê? Porque esse Cristo aí está pulando no teto. Por síndrome de abstinência. Você acha que ele vai deixar de fumar só porque internou? Então é isso, esse é o nosso trabalho. Então dificilmente a gente volta para cá. E eu não gosto dessa terminologia aqui. Eu prefiro esta aqui. Porque essa aqui é um histórico. Ou, como as pessoas gostam de chamar, de anamnese. Por quê? Porque é a primeira coleta de dados. Aqui é uma coleta de dados contínua. E é a mesma coleta de dados. Vai mudar de novo daqui a alguns anos essa resolução. Por quê? Porque eu sou o chato que fica mandando e-mail para frente. Vocês leram o que vocês escreveram aí? Ou você acha que a evolução também não é uma coleta de dados? Preciso perguntar de novo a data de nascimento dessa pessoa? Claro que não. Não mudou a data de nascimento na internação, mas eu continuo coletando dados. Como é que vocês aprenderam a avaliar? Boa noite, prazer, meu nome é Vitor Marcos, tudo bom? Isso é a primeira vez. Chega no dia seguinte: oi, e aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que você passou a noite? O que você está sentindo hoje? Não é uma entrevista, é isso, cara? Eu não estou inspecionando, já não estou olhando o cabelo, não estou olhando a cor da pele. E aí? Último plantão você não fez cocô, conseguiu fazer? Está soltando uns punzinhos, pelo menos? Não é uma entrevista? E aí eu já não
vou no abdômen dela fazer percussão para ver se não está cheio de gás? Já não vou com o estetoscópio para saber se esse intestino está se movimentando? Não, exame. Aí vão pegar você, internou para fazer a biópsia, e aí como é que você está? Como é que você está se sentindo? Está conseguindo comer? Na hora que você engole, dói? Porque uma coisa é engolir antes da biópsia, outra coisa é depois da biópsia. Foi ver uma agulha no pescoço da mulher? Desgraça! Para a gente profissional de saúde não dói nada, mas para ela dói. E aí? Aí eu já chamo as psicólogas. Como é que você está se sentindo, cara? A chance dessa mulher ficar doida é enorme. Se não, você já era doido, você ficou normal. Mas não é? Basta a gente ouvir a palavra câncer que não passa nem Wi-Fi. Não passa nem Wi-Fi. Ou você acha que não vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo? Minha mãe, minha sogra e o senhor Ramos teve um AVC, está lá em cima da cama. Vai precisar de remédio para prevenir depressão. Mas ela não tem depressão. Por isso que o remédio é para prevenir. Não precisa esperar começar ela ter depressão para começar a tratar. Porque depois trazer de volta, amiga, é igual incêndio. Eu previno o incêndio. Por quê? Porque depois que pegou o fogo, eu até posso apagar o fogo, mas depois que eu apaguei, um monte de coisa se destruiu. Não deixa. Eu sei que ela tem um risco de alteração das suas condições emocionais por conta da perda da autonomia. Era uma velha ativa. Minha mãe teve derrame e voltou da academia. Voltou da academia, passou no mercado, comprou as coisas do mercado, caiu na esquina. Acho que não vai ficar doido. Claro que fica. Aí eu não vou tomar esse remédio porque eu não sou doido mesmo. Porque já está doido, só que para a senhora não ficar tristinho e não começar a ficar pensando, lá de prova. Me leva. Aí eu vou ficar de perto sedal, essas coisas dos axé. Me leva, eu vou te catar, vou te levar pra onde, velho? Sempre vou. Hein? Toma um remedinho aí, vai, toma um chocolatinho, um sol. Não é uma coleta de dados. E esse processo ele é dinâmico. E ele é contínuo. Enquanto o paciente está comigo, eu faço sempre. E aqui é um relatório. Aqui é um checklist. Quer dizer, desculpa, aqui é um relatório. Aqui é um tipo de relatório, mas ele é um relatório listado. Porque ele vai ter os números. Aqui não gera nada, é só pensamento. Aqui é uma ordem, uma prescrição, igual uma prescrição médica, só que aqui é de enfermagem. Aqui também é um outro documento escrito. E aqui é um outro relatório escrito. Aí fez lá a biópsia. Aí eu preparo o paciente para fazer a biópsia. Eu não vou ver a biópsia. Aí o senhor Ramos está lá. Não sei se tem AVC, não tem AVC, tem AVC, não tem AVC, tem AVC, não tem AVC, tem AVC, não tem AVC. Então os exames aqui, senhor, você fez mais um, não fez? Fiz ultrassom de carótidas, fiz tomografia, fiz exames sanguíneos, dá tudo isso aí que eu quero ver. E lá os exames laboratoriais, e os exames de imagem. Então esse é o processo que a gente faz na sistematização da assistência de enfermagem. Só para entender o processo já é complexo. Nós passamos um semestre inteiro aqui, aqui, e as mesmas coisas dali serviram para aqui. Agora nós vamos passar o segundo semestre estudando o que é o diagnóstico. E nós vamos pegar a taxonomia de Nanda. Taxonomia. É quando você fecha o nome de um conjunto de problemas. E aí nessa taxonomia de Nanda vai te levar a NIC, que é o que você tem que prescrever com base nessa taxonomia. É muito complexo isso, né? Na prática a gente simplifica esse processo. E o NIC
leva o NOC, o I de intervenção e o O de observação. Então, isso é o resultado dessa resolução e como isso deve ser apresentado na prática. E é isso que a gente vai ver no nosso disciplina. Essa parte toda aqui, ó, de aprender a fazer os exames, isso aí é de outra disciplina, nós não vamos ver mais. Mas nós vamos ver muito diagnósticos. Vocês vão ver que é bem complexo essa parte de diagnóstico. Bem complexo. Aí depois que a gente entender os diagnósticos, nós vamos começar a fazer prescrições. Também é complexo. Porque as prescrições elas têm que ser casadas com o diagnóstico. Tem que ser casada com o diagnóstico. Com o problema ou real ou risco. E aí a gente vai lá para a avaliação. Lá no livro, lá na teoria, tinha uma sexta etapa, que era o prognóstico. O que eu espero quando eu prescrevo esta conduta? O que eu espero que aconteça? Não, sim, mas o que eu espero que aconteça? Quando você prescreve uma coisa, você tem uma hipótese do que pode acontecer. Esse é o prognóstico. Então seria uma evolução programada, que ela daria, né, ela daria na teoria ela está muito clara, na resolução ela não aparece. Então, por exemplo, eu prescrevo, a pessoa tem um risco de lesão por pressão, que ela tem um déficit motor que a impossibilita, né, e aqui nós vamos usar muitas escalas, vou trazer escalas para vocês. A impossibilita de se mover no leito. Ela não consegue se mover no leito. Então, beleza. Ela tem esse risco. Putz, eu preciso minimizar esse risco. Vou colocar colchões que aliviam pressão. Aí eu vou usar o continente ou colchões de ar. Tem colchões de ar fixos, tem colchões de ar que são dinâmicos. Ele enche uma fileira, esvazia outra. Depois ele vai mudando a fileira que vai enchendo. Então ele vai alternando a pressão no corpo do indivíduo. Beleza. Também vou prescrever para evitar lesão por pressão, mudanças de decúbito. Show. Também vou prescrever para minimizar o risco de lesão por pressão o uso de colchins. Lá no pé eu vou usar o salva-pé, aquela botinha, né, com aquele tecido espumado. Perfeito. Passa uma semana, o que eu espero quando eu prescrevo isso? Que ele não tenha nada. Não apareça nada. Percebe? É um trabalho invisível do enfermeiro. Porque você internou sem ter problema e eu tenho um trabalhão danado para que você não tenha problema. Então o prognóstico era isso, tudo que eu estou prescrevendo aqui visa você não ter a lesão ali. Só que isso não aparece na resolução. Ok? Dúvidas? Angústia